Queria cumprimentar e saudar o auditório, que tem dado uma prova de um grande estoicismo. Já são uma série de intervenções, portanto, estas coisas têm custo. Cumprimento os meus colegas da mesa. Finalmente, os últimos são os primeiros, Daniel Pires, para roubar uma expressão a Aquilino Ribeiro, príncipe dos investigadores. É uma honra poder partilhar uma sessão em cerimónia, uma cerimónia dedicada a um príncipe da investigação. A minha intervenção irá focar-se um pouco sobre a vertente oriental de Macau. É tão difícil e tão raro poder-se falar um pouco sobre Macau, em muitos contextos, neste caso, para procurar sistematizar e marcar o trabalho que ele desenvolveu lá e trouxe de lá para cá. Eu conheci o Daniel Pires nos finais da década de 80 do século passado, em Macau, então um território chinês sob a administração portuguesa. Eram tempos vertiginosos de fim de ciclo imperial, com a lei básica a formatar o futuro político do território e a trazer uma angústia e uma insegurança acrescidas para todas as comunidades residentes. Macau encontrava-se ligada à ilha da Taipa, através da Ponte Nova de Carvalho, uma formidável obra de engenharia projetada pelo engenheiro Edgar Cardoso. Daniel Pires era leitor de português na Universidade da Ásia Oriental, instalada num promontório da ilha da Taipa. E eu era professor de filosofia no Liceu, um vistoso edifício concebido pelo arquiteto Tomás Taveira, nos novos aterros do Porto Exterior, inaugurado em 1986 pelo governador Vasco de Almeida e Costa. Era uma época em que se apostava fortemente no ensino e na difusão da língua portuguesa, criando-se uma instituição específica de raiz, o Centro de Difusão da Língua Portuguesa, que tantos e tão valiosos serviços prestou no ensino da língua e na produção de inovadores materiais pedagógicos e didáticos, tendo igualmente promovido e patrocinado diversas reuniões científicas, cujo rastro pode ser seguido em diversos volumes de atas. Por outro lado, reforçaram-se as competências operacionais do Instituto Cultural de Macau no âmbito da edição e da tradução dos autores portugueses. Procurou-se fazer muita coisa em pouco tempo, talvez para compensar alguns longos anos de inércia, de adormecimento ou de desinteresse. A Fundação Oriente foi criada em 1988, com o beneplácito de Stanley Oh, líder da Sociedade de Turismo e Diversões de Macau, grande benemérito e amigo dos portugueses. Cerca de um ano depois, em setembro de 89, é instituído o Instituto de Português do Oriente. A Fundação Macau, desde 1984, encontrava-se direcionada para apoiar o ensino superior na promoção de bolsas de estudo e na criação e instalação de uma universidade. Mas a sociedade civil sempre manifestou o seu inconformismo, criando organismos culturais com uma vida efêmera, porque estavam ligados à volatilidade das comissões de serviços portugueses. Por exemplo, o Instituto de Macau, o Grêmio Luís de Camões, o Círculo Cultural de Macau, o Instituto Luís de Camões ou a Ásia Nostra Estudo de Culturas. Nós fomos apresentados por um amigo comum numa exposição organizada pelos Serviços Culturais do Leal Senado, então dirigido por António Conceição Júnior, no pavilhão do Jardim de Lolibioc, um belo jardim de configuração estética chinesa, adquirido e preservado pela governação portuguesa. E depois fomos encontrando por lá. Daniel Pires era então um incansável e probo investigador da cultura portuguesa, já com uma impressionante folha de serviços, mantendo sempre uma ligação direta à sala de aula, como professor cooperante, quer seja em Moçambique ou São Tomé e Príncipe, quer como leitor de cultura e língua portuguesa por esse mundo fora, em Glasgow, Macau, Cantão e Goa, sem esquecer, claro está, nas escolas diversas nas quais foi lecionando em Portugal. Um percurso incomum, sem dúvida. Daniel Pires integrou-se e posicionou-se em 3 tertúlias orientais, fragmentadoras de uma realidade histórica cheia de ambiguidades, com uma razão ondulante
perto do abismo político e ao qual escapa por causa de uma bem conseguida coreografia, onde as metáforas e as intuições alimentam o discurso perdido nos jornais portugueses de antanho. Licenciado em Filologia Germânica e doutorado em Cultura Portuguesa, com uma tese dedicada a vocais, Daniel Pires estudou, planeou e organizou novas edições das obras de Camilo Pessanha, Venceslau Moraes, de vocais, sem esquecer a Península de Setúbal. Esse microcosmos que tem dado pano para mangas na biografia, na história cultural, na literatura ou nos estudos etnográficos. Esta é a primeira tertúlia oriental que Daniel Pires teve a arte e o engenho de colocar em diálogo aberto e problematizante, com a contemporaneidade, dando visibilidade à estética, à poética, às ideias, à pedagogia, à política e ao cotidiano rumoroso que foi encontrar nas páginas dos jornais portugueses metropolitanos e dos jornais portugueses do Extremo Oriente. Com exceção do clima inclemente, Macau era uma terra pacata e um pouco adormecida, com uma comunidade portuguesa por vezes rebarbativa, que se encontrava em alguns sítios, por exemplo, o Clube Militar, o Clube de Macau, a Tasca Chinesa, a Vencedora, no Hotel Bela Vista, no Hotel Lisboa e um pouco mais tarde no Hotel Hyatt, na Taipa. Não falando do Mercado Vermelho, do restaurante do Fernando, em Coluane, e das tendinhas onde havia de tudo, todas as marcas famosas, zelosamente contrafeitas. Camilo Pessanha, numa carta a Carlos Amaro, de 12 de setembro de 1912, já se queixava, e cito, a solidão intelectual e moral nestes meios é absoluta. Fim de citação. No fim do século, essa dupla solidão ainda se fazia sentir com alguma premência. A China ficava ao lado. Atravessávamos a pé a porta do cerco e íamos almoçar a Zhuai, uma pequena e atrasada povoação que vivia na direta dependência de Macau, mimetizando em tudo a cidade dos estrangeiros portugueses. Estavam a fazer o seu caminho as ideias profundamente reformistas e ousadas de Deng Xiaoping, avultando entre elas o magnífico slogan "Enriquecer é glorioso". Numa terra comunista, soava a heresia, mas era o princípio da libertação, como dizia Karl Popper. A ida a Hong Kong, então uma colónia inglesa e uma metrópole fiérica e grandiosa, era uma festa em todos os sentidos. Na livraria francesa de Hong Kong, uma ilha de latinidade no mundo anglo-saxónico e chinês, tínhamos as novidades da Escola Sinológica Francesa do Extremo Oriente. A segunda tertúlia oriental integra e aglutina personalidades ímpares, como Austin Coates, diplomata e escritor, Jacques Braga, português de Hong Kong, cuja imensa biblioteca foi vendida ou comprada pela Universidade Nacional da Austrália. Era um dos sítios que o Daniel Pires gostava de ir para fazer pesquisa sobre a imprensa. Charles Boxer, bastante conhecido, major do Exército, historiador, grande figura dos lusitanistas, que apreciavam neste grupo muitíssimo Macau, para eles uma terra com uma história fascinante e que proporcionava um modo de vida tranquilo e amigável, sem esquecer uma gastronomia de fusão absolutamente incomparável. No tempo da Segunda Guerra Mundial, da Guerra do Pacífico, para além da componente cultural e histórica, unia-os, estes homens, uma forte ligação aos serviços secretos do mundo livre, dos aliados, isto é, ingleses e norte-americanos. Com a obra imensa desta gente luminosa, Daniel Pires aprende a olhar para a história de Macau como um elogio da razão sensível, que reconcilia o pensamento com a tragicidade da vida, até porque o Oriente e o Ocidente são em tudo diferenciados, sobretudo para a racionalidade do ser e do estar e para a epistemologia do aprender. Albino Forjar de Sampaio, uma grande figura de um desvalorizado e olvidado cânone, recuperado por Daniel Pires, recordava que, e cito, Lisboa esqueceu há muito que do seu Tejo saíram as armadas
conquistaram, descobriram, povoaram de ocidentalismo esse Oriente longínquo. Fim de citação. A respeito das especificidades geradas pelo ambiente de Macau, atende-se neste curioso e premonitório recado de Camilo Peçanha. E cito: feito em 1915 e dirigido aos seus compatriotas. Concluiu por um apelo dirigido a tantos portugueses, moços, que os acasos da fortuna ou o dever profissional condenaram a passarem nesta remotíssima e exígua possessão portuguesa, verdadeira prisão com homenagem, alguns anos de mesquinha vida intelectual, para que se dediquem ao estudo da língua chinesa e da civilização chinesa, nos seus múltiplos aspectos, as horas que dos seus serviços obrigatórios lhes restarem livres, pois que, além do alto serviço, que com esse estudo prestarão à pátria portuguesa, oferirão do seu próprio esforço inefável deleite espiritual. Fim de citação de Camilo Peçanha. A resposta, se assim se pode dizer, chega mais ou menos 5 anos depois, nas palavras de Manuel da Silva Mendes, outra grande figura de Macau. E o recado é este: se Macau é, portanto, uma fortaleza com homenagem, é o só para quem assim o quer. É fortaleza para a ignorância, para a preguiça, e muito boa gente há de resto que até fortaleza mal conhece, e homenagem para essa é favor que não merece. Fim de citação. Picardias à parte, estas duas almas desavindas, Camilo Peçanha e Manuel da Silva Mendes, eram o símbolo maior da inteligência portuguesa expatriada em Macau. Visto por este prisma, Macau parecia ser o sítio ideal para estudar e para desenvolver projetos de investigação. E o Daniel Pires aproveitou muito bem o seu tempo e a sua inteligência analítica nas bibliotecas locais e no arquivo histórico. Dedicou trabalhos decisivos a Peçanha, a Venceslau de Moraes, sem esquecer locais. Organizou exposições, promoveu conferências, colóquios, editou diversos livros, fotobiografias, catálogos bibliográficos e coleções postais. Um trabalho imenso. Foi uma atividade intensa, avassaladora e a registro, sempre a par do trabalho letivo. E de envolvimento em outras tarefas cívicas, como por exemplo com a Amnistia Internacional em Macau. A história da imprensa portuguesa em Macau e da imprensa portuguesa no Extremo Oriente, que se espalha por Hong Kong, Cantão, Xangai, Singapura, Malaca, Kobe, Timor ou Havaí, era um tema fascinante e um campo de investigação em aberto. Os portugueses tiveram sempre o monopólio das artes gráficas, tipográficas e de impressão em Macau, em Hong Kong, em Xangai, em Cantão, em Kobe ou em Singapura. Isto é um tema para estudar. É muito importante registrar e convocar o testemunho de Silva Mendes, que nos diz, cito, muitos livros, opúsculos, folhetos, jornais foram impressos em Macau em passados tempos. Alguns destes pagam-se hoje a mais do que o seu peso em ouro. De balde, porém, alguma coisa se procuraria por aqui. Quisemos nós, há pouco tempo, para satisfazer um pedido que nos foi feito de Londres, corrigir alguns factos da primeira metade do século XIX, passados em Macau, e não há rastro da imprensa. Por um lado a formiga branca, por outro lado a umidade, por outro lado as deficiências de manutenção e de coleção. Os jornais publicados em Macau têm desaparecido quase todos, disse Silva Mendes. Não há coleção nenhuma oficial, em mãos particulares, que nos conste. 2 há apenas de valor ou importância. Uma em Xiamen, pertencente ao Sr. Inácio Pereira, outra em Xangai, pertencente ao Sr. Alfredo Sousa. O resto desapareceu tudo. Por este longo, mas muito importante excerto, podemos constatar o imperdoável desleixo das sucessivas governações portuguesas que nunca cuidaram da organização de um arquivo documental, de uma biblioteca, de um museu, de uma hemeroteca. Fizeram-no muito tardiamente, já no século XX. Para trás, quase tudo se perdeu. O trabalho pioneiro e notável do Sr. Manuel Teixeira, o emérito historiador de Macau, cujo título, A Imprensa Periódica Portuguesa no Extremo Oriente, carecia de ser aprofundado, atualizado
e confrontado com outras referências e testemunhos. Daniel Pires deitou mãos à obra e assim aparece o seu livro Dicionário Cronológico da Imprensa Periódica de Macau no século XIX, entre 1822 até 1900, de onde emergirão os figurantes da Terceira Tertúlia Oriental. É uma obra marcante e incontornável na historiografia e língua portuguesa de Macau. Mas antes de identificarmos essas personalidades, é interessante podermos abrir a porta da oficina onde Daniel Pires trabalhou. O período temporal em causa são 77 longos anos, que se iniciam com o primeiro título, que é o jornal A Abelha da China, com o sentido metafórico para dar ferroadas no governo, ferroadas na igreja, ferroadas no particular. E termina com o 99, isto é, 36 jornais em língua portuguesa e ainda estas especificidades. 5 jornais de língua inglesa publicados alternadamente em Cantão e Macau. Um jornal de língua inglesa publicado em Macau, Cantão e Hong Kong. 2 jornais de língua portuguesa publicados em Hong Kong. O seu trabalho é precioso, e cito Daniel Pires. O presente dicionário localiza, inventaria, descreve e analisa os jornais, as revistas, os boletins, os anuários, os almanaques de língua portuguesa e inglesa, publicados em Macau entre 1822, a primeira data da Abelha da China, o primeiro jornal do Extremo Oriente, que faz jus às prerrogativas do domínio da liberdade de expressão consignadas pela Revolução Liberal. E 1900, ou seja, durante o século XIX. A organização segue esta linha, um prefácio no qual se tecem considerações de caráter genérico, se referem os critérios e a metodologia perfilhados, as fontes e a bibliografia consultadas, bem como a especificidade do Estatuto do Território de Macau. Nesta pesquisa metódica, Daniel Pires cruza-se com Camilo Castelo Branco, na análise do jornal O Independente, recuperando a homenagem que lhe foi prestada pela colónia portuguesa de Hong Kong, incluindo uma carta inédita. Camilo é um escritor que dispensa a apresentação, mas ignorava-se esta ligação à comunidade portuguesa do Extremo Oriente e à oferta que a comunidade portuguesa lhe fez, uma vistosa peça de cerâmica, que não consta do espólio da Casa Museu de Camilo, em São Miguel de Sena. Ter-se a partir, não se sabe. Eu faço depois uma análise muito particular de 2 jornais, A Abelha na China, em todos os seus aspectos, e outro jornal muito interessante chamado Tassienko. Quer um, quer outro, estão aqui descritos, mas eu não quero massacrar o distinto auditório. Portanto, fico por aqui. Cumprimento mais uma vez o Daniel Pires. Encerro a minha